A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Hoje eu quero trazer para a meditação em João, capítulo 3, versículo 30, que diz: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Aleluia. Senhor, fala aos corações. Prepara-nos, Senhor, para ouvir a Tua palavra. Senhor, coloca no meu coração aquilo que é preciso ser dito. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Se nós formos ver aqui o contexto, João Batista, alguns vão ao encontro de João Batista e falam, como diz aqui a palavra no versículo 26, foram dizer a João: Rabi, que significa mestre, aquele que estava com o Senhor, com você no Jordão, ele está lá batizando e todos vão ter com ele. O que João diz? João disse: o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. Outra coisa muito importante para entendermos: ninguém recebe nada se não foi dado da parte de Deus, se não foi dado do céu. A palavra de Deus diz também que é Deus quem levanta homens e mulheres e é Deus quem faz cair de reinados. É Deus quem levanta pessoas e coloca em lugar de honra e Deus quem tira pessoas. Ninguém pode receber nada, coisa alguma, se não lhe vier, se não for dada do céu. Versículo 28, vós mesmos me sois testemunhas de que disse: eu não sou o Cristo, disse o João, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo. Mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já esta é a minha alegria cumprida. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Quem é o esposo? Cristo Jesus. E a esposa? A igreja. A igreja. Nós, assim como João, nós somos amigos do esposo, somos amigos de Jesus. Nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo, mas também aqueles que anunciam a palavra são os amigos de Cristo, e nós temos que nos alegrar quando a noiva está com o esposo. Você pode vir aqui e ouvir as palavras que eu tenho da Bíblia falando de Deus. Você pode ir ver e ouvir pessoas falando de Deus, ver e ouvir pessoas falando, mas aquela pessoa não pode tomar no seu coração o lugar do esposo. Você pode ter admiração, mas a adoração é somente ao Senhor. É necessário que Ele cresça, que Cristo Jesus cresça e que nós, que estamos trazendo a mensagem de Cristo, possamos diminuir. Que ele cresça. Quem tem que aparecer nesses vídeos devocionais que eu faço não é a Gisele. Quem tem que aparecer é Cristo Jesus, a mensagem de Cristo. E o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso apresentá-lo a você, para que você deseje conhecê-lo e mais, em prosseguir em conhecê-lo. Muitos chegam aqui porque já conhecem a Jesus, mas você precisa prosseguir em conhecer Jesus. Os devocionais que eu faço aqui com você não podem tirar o momento que tem você e Deus, somente você e Deus e mais ninguém. Que Ele cresça e que eu diminua. Que Ele cresça e você possa diminuir. Que nós possamos estar aqui para fazer aquilo que Ele nos chamou a fazer. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. E qual é o Evangelho? Cristo é o Evangelho. Cristo é a palavra. Cristo é o Verbo. Cristo Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode ter da vida eterna senão por Cristo Jesus. É somente Cristo Jesus que leva para a eternidade, para a vida eterna. Nesse capítulo mesmo fala sobre isso. João capítulo 3, versículo 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece.
Aquele que não crê no Filho, a ira de Deus sobre ele permanece. O Senhor é longânimo. O Senhor é longânimo. Ele é tardio no irar. E Ele está nos dando tempo para nos arrependermos, para crermos em Cristo Jesus, para podermos conhecê-lo. Busque conhecer ao Senhor não só pelas palavras das pessoas que falam como o Senhor é, mas busque conhecê-lo, de ter um relacionamento, de orar, de falar: Senhor, eis-me aqui, se apresente a mim, eu desejo conhecê-lo. Ore com sinceridade, não inquira de Deus, Ele é Senhor, Ele é Senhor. Nós somos servos, nós somos filhos, nós somos barro, Ele é Senhor. Quando você falar com Deus, fala: Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu quero conhecê-lo. Eu quero conhecer esse Deus tão maravilhoso que eu ouço falar. Eu quero ter intimidade, eu quero ter experiências com o Senhor. Me faz, Senhor, ter experiências contigo. Me faz, Senhor, entender quando é o Senhor falando comigo, porque Deus fala conosco todos os dias. Todos os dias o Senhor fala conosco. Pode não ser de forma sobrenatural, mas o Senhor, Ele está agindo, Ele está falando. Às vezes um pensamento, o Senhor, Ele traz à memória, Ele traz à memória a palavra dEle. Por isso você precisa se encher da palavra, por isso você precisa adorar ao Senhor, louvar ao Senhor. Quantas vezes o Senhor fala comigo num louvor, Ele traz à memória um louvor, Ele traz à memória um versículo da Bíblia. Ou às vezes eu nem sei o que está escrito, porque eu já li a Bíblia toda, mas ela é tão grande que é quase impossível, eu não tenho essa memória de gravar onde estão as partes. Algumas sim, de tanto a gente lê, a gente grava, outras não. Às vezes o Espírito Santo começa a falar comigo, vem no pensamento, leia Esther, vem no pensamento, e aí eu vou lá e vou ler Esther. Quando eu abro, começo no capítulo 1, o Senhor começa a falar comigo na palavra. As coisas que estão escritas é para o tempo que eu estou precisando. E eu estou falando esse exemplo porque foi isso que aconteceu comigo hoje. Deus falou comigo: leia Esther, leia o livro de Esther. E não foi uma voz audível, veio no pensamento, porque o Senhor traz ao nosso pensamento. E como saber que é Deus? Se não vai contra a palavra, se é algo que agrada o coração de Deus, e para isso você precisa conhecer a palavra. Leia a Bíblia, tome posse dessa espada que o Senhor te deu. Ele te deu uma espada. A palavra de Deus diz em Efésios 6 sobre a armadura que Deus nos deu para nos preparar para enfrentar o inimigo. E você recebeu uma espada. Quando Jesus foi tentado no deserto, Satanás veio com a palavra fora de contexto para tentar fazer Jesus cair. Como que Jesus combateu? Com a espada. Ele combateu com a palavra de Deus, dizendo que a palavra de Deus falava. Então você precisa usar essa espada. Quando o inimigo estiver trazendo pensamentos que não são teus, que não são bons, falando até que você não consegue, ou que as promessas de Deus não vão se cumprir na sua vida, use a palavra. Fale da palavra. Olha, Deus disse que nenhuma palavra dele cairá por terra. O Senhor disse. Fala em alto e bom som. Fala o que Deus te disse. E fala que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se engane, para que minta. Ele não se engana, ele não mente. Se Deus falou, se Deus prometeu, ele vai cumprir, ainda que a circunstância parece que não é favorável. O Senhor, eu acho que ele ama até essas circunstâncias. Ele até, de certa forma, usa elas para que o nome dele seja conhecido. Quando Moisés estava saindo do Egito com milhões de pessoas, o povo de Israel, milhões de pessoas, e eles foram indo por um caminho que foi direcionado por Deus, porque a nuvem estava guiando, Deus estava guiando.
E eles se encontraram encurralados de frente ao Mar Vermelho. Você já parou para pensar que Deus, a nuvem do Senhor, o anjo do Senhor estava guiando eles e levou eles para aquele ponto? Porque Deus queria abrir o mar. Deus queria mostrar a grandeza dele, queria fazer o nome dele conhecido em toda a terra. Tem coisas que nós não entendemos, por que está acontecendo assim? Deus me falou tal coisa, mas eu estou aqui agora encurralado, eu não sei como sair. É o momento perfeito de Deus fazer o sobrenatural. Quando o povo pede a Moisés para que clame ao Senhor, e Moisés clama ao Senhor, o que o Senhor diz a Moisés? Moisés, por que clamas a mim? Diz ao povo de Israel que marche. Porque tem horas que é hora de clamar, mas tem horas que é hora de nos posicionar, de nos mexer, de fazer aquilo que Deus já nos direcionou. É hora de marchar, Moisés. Ainda não estava o mar aberto, então ele diz, levanta a vara. Ele se mexeu na direção que Deus deu. E Deus abriu o mar. Deus abriu o mar. E o povo de Israel passou com os pés enxutos. Você entendeu essa palavra? As suas circunstâncias podem estar dizendo que não é possível, mas para Deus nada é impossível. Que Ele cresça e que eu diminua. Que Ele cresça e que nós venhamos diminuir. Que tudo que Ele faz na nossa vida seja para a honra e glória do nome dEle. Que tudo que nós formos fazer na nossa vida seja para a glória do Senhor. Quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória do Senhor. Que Ele seja conhecido, que a sua vida resplandeça a luz de Jesus. Não é a nossa luz, não é a nossa glória, é a glória do Senhor, é a luz de Jesus, é a presença de Deus. Que a nossa vida atraia pessoas para perto de Cristo, não para perto da gente, mas para perto de Cristo. Que mais e mais pessoas desejam conhecer verdadeiramente a Cristo, porque Ele é o bom pastor, Ele é o verdadeiro amigo, Ele te ama e Ele que te trouxe aqui para ouvir essa mensagem. Amém? Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, obrigada, Senhor, pela Tua palavra, obrigada, Senhor, por cada um que o Senhor trouxe aqui para ouvir essa mensagem. Que nós possamos nos humilhar na Tua presença, diminuir para que o Senhor apareça, para que a Tua luz brilhe intensamente. Seja feita a Tua vontade, Pai, na vida de cada um que chegou aqui. Eu creio que cada palavra que o Senhor declarou sobre a vida deles não cairá por terra. O Senhor fará se cumprir cada palavra, porque o Senhor não é homem para que minta. O Senhor é o mesmo e não mudou. Assim como abriu o Mar Vermelho, assim como abriu o Jordão, o Senhor está abrindo caminhos para que o teu povo passe. O Senhor está abrindo caminhos. Eu creio, Senhor, em nome de Jesus. Declaro uma palavra de vitória sobre a vida dos seus filhos. Senhor, eu peço para que eles tenham sede e fome da Tua presença e que eles possam saciar a sede e a fome em Ti, não em homens, não em pessoas, mas em Ti, Senhor. Que eles possam, como a Tua palavra diz, entrar no quarto, fechar a porta e falar ao Pai em secreto, e o Senhor responderá. Porque o Senhor responde. Eu nunca fiz uma oração que o Senhor não tenha respondido. Porque eu sei que o Senhor responde, eu confio. E eu sei, Senhor, se essa pessoa ainda não tem essa confiança, que ela possa provar e ver como o Senhor é bom. Como a Tua palavra diz,
Provai e vede que o Senhor é bom, o Senhor é bom. O Senhor ouve as nossas orações, o Senhor vê cada lágrima que rola pelos nossos olhos, pelo nosso rosto, Senhor. Ainda que a gente se atrapalhe nas palavras, ainda que a gente enfrente dificuldades, assim como Moisés, que disse, Senhor, eu tenho dificuldade na fala, mas o propósito do Senhor era com ele. E quando ele clama ao Senhor, o Senhor diz, por que clamas a mim, Moisés? Diz ao povo. O Senhor usou a boca dele para falar ao povo e fazer o sobrenatural. Que o Senhor possa usar, Senhor, cada um de nós para a tua obra, para que o teu nome seja conhecido. Usa nossas fraquezas, usa as nossas limitações. Aleluia. Usa tudo, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome. Que o Senhor cresça e que venhamos cada vez mais diminuir e nos humilhar na tua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Grandes coisas o Senhor fará na vida daqueles que ouvem a voz dele e obedecem. Você pode ter sim limitações, porque nós temos dificuldades, nós temos limitações, tem coisas às vezes em nós que nos trava. Mas eu libero agora uma palavra sobre a tua vida, não deixe que essas coisas te impeçam. Porque aquele que te chamou é quem irá te capacitar. E não é para você ser conhecido, é para que o nome do Senhor seja engrandecido. E Deus é perito em pegar pessoas que não são, que aparentemente não sabem fazer, não têm capacidade, mas é Ele quem capacita. Para quê? Para que a gente não se engrandeça, para que a gente saiba que não somos nós, mas é Ele quem faz. Não sou eu, não é a Gisele, é o Senhor quem faz por meio da minha vida. Eu sou um instrumento aqui de Deus. É como se eu fosse um instrumento do Senhor, um canal para que o Senhor fale com você, mas não é a Gisele falando. Algumas coisas eu posso trazer exemplos, mas até os exemplos da minha vida foi Deus que permitiu que acontecesse comigo para que virasse testemunho. É tudo para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Fique na paz de Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus resplandeça o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Em nome de Jesus. Que a paz de Cristo esteja no nosso lar, que a alegria do Senhor encha o nosso ser e a nossa casa. Faça aquilo que Deus te chamou para fazer. Obedeça e você verá Deus abrindo caminhos, Deus abrindo o mar, Deus abrindo a porta para você entrar e passar. Amém? Mas você precisa obedecer. De nada não adianta Deus abrir o mar, abrir a porta, abrir caminhos, se você não marchar, se você não se mover. Então, viva pela fé. Quando Deus te liberar uma palavra, e se Ele já te liberou essa palavra, vá pela fé na palavra que Deus te deu. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Eu sempre esqueço dessa parte, mas eu vou pedir, se você puder, curta esse vídeo para que alcance mais vidas. Vidas sejam abençoadas pela mensagem, pela palavra de Deus. E compartilhe com todo aquele que o Espírito Santo de Deus tocar no seu coração. Amém? Fica com Deus. Tchau.